Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Para eu estar aqui dando aula para vocês hoje, teve um processo. 3 coisas definiram quem nós somos hoje, positivo ou negativamente. Primeira coisa, papel e caneta na mão. As palavras que falaram sobre você e você acreditou. Presta atenção, não são as palavras que falaram de você, são as palavras que falaram e você acreditou. Nós somos frutos da nossa crença. Repete comigo, nós somos fruto das nossas crenças. Ponto. Da onde vem você está com a gente aqui hoje, Werley? Você acreditou que era possível, se aproximou de alguma forma e está aqui. Se você não tem a crença de algo, isso nunca acontece. Concorda? Sim. Então, nós somos fruto das nossas crenças. O que você acredita? Então, muita gente escutou palavras muito pesadas na infância. Eu vou pegar meu celular só um minutinho. Já tirei foto. E registrei. É que o Teixeira não acabou aqui, tá sério. Registrei o L. Consegui tirar foto de como ele escreveu Deus é burro. Tá aqui. Que ele fala. Aqui a mostra. Ele fala. Aqui, ele queria que eu falasse isso. Ele queria que eu falasse isso aqui. O Teixeirinha fica dando sugestão. Werley, tira a Teixeirinha desse teleprompter. Por favor. Deus é burro. Vamos subir isso nos stories hoje, Werley? Será que vão processar a gente por exposição? Não, né? Então, graças a Deus o celular estava aqui, deu tempo de eu pegar. É isso que é importante, estudar, terminar pelo menos a 5ª série. Porque aí é importante, né, Wesley? Bom, voltando aqui, brincadeiras à parte, né, gente? Tem 3 coisas que modelaram você até chegar aqui. A primeira foram as palavras que falaram contra você ou a favor de você e você acreditou. Então presta atenção. Muita gente está me escutando, quando era criança, escutou assim: seu burro, sua burra, seu não sei o quê, sua vagabundo, você não vai ser nada, você vai ser igual o fulano, seu tio, seu vô. Muitas palavras pesadas. E o problema não é o que falaram contra você, o problema é se você acreditou nisso. Porque quando você acredita, vira uma crença. E nós somos frutos das nossas crenças. Da mesma forma, você pode ter tido um pai que te incentivou. Você é um campeão. Você é mais do que vencedor. Mas talvez você não tenha acreditado. O que adianta ter um pai que lançou tantas palavras boas sobre você, mas o terreno não recolheu a semente, não guardou a semente? Então, não são só as palavras que são lançadas sobre você. São as palavras que você acredita que vão criando esse destino. Então, às vezes você não tem força suficiente para tomar uma decisão que vai levar para o seu destino profético, ou seja, aquilo que Deus escreveu sobre você, mas você já fez a seguinte oração: Deus, não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. Quando você faz essa oração, é uma oração muito perigosa, porque você pode esquecer que fez, Deus registrou. E geralmente é para as pessoas que fizeram essa oração que chega a zona de expulsão. O que é a zona de expulsão? É quando você não fez nada. Você não provocou isso, você não implicou, você não semeou para colher isso, mas tudo começa a te expulsar, inclusive geograficamente, do lugar que você está. As pessoas começam a te perseguir, começa uma série de justiças, começa o falatório, quando vê está insuportável, você fica ali, você é expulso. Ou você, como José, é vendido. José não saiu da terra de Israel para o Egito porque estava de saco cheio, estava sendo simplesmente perseguido, ele foi vendido. Davi passou pela zona de expulsão. Uma coisa que eu falo nesse livro, o livro Descubra o Seu Destino, que é o nosso objeto de estudo. Então procura esse livro em alguma livraria, Amazon, Mercado Livre, entrega de um dia para o outro, para você estudar comigo essa semana. Capítulo 2 fala sobre a zona de expulsão. Eu dou exemplo de vários homens e mulheres na Bíblia que foram expulsos para o seu destino. Davi nem queria ser rei. Mas ele foi perseguido por Saul e teve que ser expulso de Israel e viveu com os filisteus há um tempo até voltar, montando seu próprio exército e se tornando rei. Ruth não queria perder o marido, mas perdeu, morando em Moabe, e teve que se mudar para Israel para poder comer. E lá conheceu Boaz.
um homem mais bem-sucedido e temente a Deus e se tornou a bisavó do rei Davi. Gente, as pessoas foram expulsas. Nem todo mundo escolheu, eu vou escolher esse destino aqui. Muitas pessoas foram expulsas para esse destino. Por quê? Porque na soberania de Deus, se você não decidir, mas fez a oração, seja conforme a tua vontade, ele te encaixa. O que você quer dizer, Tiago? Que se eu não fizer a oração, eu vou colher só os frutos da minha consequência e Deus não vai me expulsar? Eu não sou Deus para saber tudo, né? Mas teologicamente o que eu acredito é isso. Que se você não entregar teu futuro na mão de Deus, você vai colher os frutos das tuas próprias decisões. Se você entregar o teu futuro na mão de Deus através dessa oração, não seja como eu quero, mas seja conforme a tua vontade, ainda que você esteja confuso e não sabe o que fazer, Deus te empurra. Deus te empurra para o seu destino. Deus faz as coisas contribuírem a teu favor. Deus fecha portas que você queria, mas não tem nada a ver com o teu destino, ele fecha. Porque tem coisas que você quer que Deus já viu que lá na frente vai te destruir. Então, para que você mesmo não se autodestrua, Deus fecha uma porta hoje. Mas ele abre a porta do destino certo. Deus nunca te deixa sem rumo. Olha, repete comigo, entende isso. Deus nunca me deixará sem rumo. Não é função de Deus te deixar perdido. Deus é um GPS. Deus te guia. Deus é a sua iluminação. Jesus foi expulso de Nazaré. Por diversas vezes, tentaram apedrejá-lo. Davi foi expulso de Israel. José foi vendido pelos seus irmãos. Muitas pessoas na Bíblia, Daniel, Neemias, Ruth, foram expulsos. Ou seja, a zona de expulsão é real. A zona de expulsão é real. Aliás, Welly, eu penso em um dia, analisa você que é um profundo filósofo, se isso vale a pena, um dia escrever um livro só com as teorias que eu já publiquei, mas num livro só. O livro de teorias do Tiago. Muito bom. Que aí pega as melhores teorias de cada livro e faz um capítulo. Então, teoria das amizades, teoria da zona de expulsão, teoria da ideia central permanente, a teoria das máscaras, que vai sair nesse livro dos princípios milenários. Faz um livro só de teorias. Que aí as pessoas... E outra coisa, toda a teoria nossa é baseada só na palavra, que é a nossa base de estudo. Eu não sou cientista, eu não sou isso, aquilo, eu sou teólogo, eu explico a palavra, então toda a nossa base é a palavra, tá bom? Então, apesar de cada personagem bíblico aqui, homens e mulheres que foram expulsos do seu destino, estarem até fazendo as coisas certas, você não tem que estar fazendo coisa errada para ser expulso. Ao contrário, você tem que estar no centro da vontade de Deus para ser expulso para o teu destino. E é diferente de quando você... Uma das maiores características... Quando eu sei que eu estou sendo expulso, quando eu sei que é a zona de expulsão, é quando você não fez nada. Se você implicou com a pessoa, você desafiou teu chefe, ele te mandou embora, não é zona de expulsão. É consequência de um erro. Plantou, colheu. A zona de expulsão é diferente. O que Davi fez contra Saul para ser expulso, para ser perseguido? O que José fez contra seus irmãos para ser vendido? O que Ruth semeou para perder o marido de forma trágica e ficar abandonada em Moabe? Nós vamos ver as histórias dos homens e das mulheres na Bíblia. Foram pessoas que tinham destino, outra coisa. Já parou para pensar na história da rainha Esther, Teixeirinha? Você que é um teólogo mais voltado para o Velho Testamento. Especialidade. Você, especialista na Tanar, né? O Velho Testamento, o judeu. Você já parou para pensar que Esther, Hadassa, foi levada cativa como escrava de Israel para a região da Pérsia, Babilônia, ficou anos lá sem pai, sem mãe, órfã, criada por um tio, Mardoqueu. E todo esse sofrimento tinha um propósito. Ela um dia virar rainha e livrar milhões de judeus da forca? Né? Muita gente teve que recomeçar. Abraão sai de Ur dos Caldeus, filho de um grande empresário de Ur dos Caldeus, e recomeça na terra de Canaã. Moisés, vários recomeços, nasce numa família hebreia. Aos 3 meses, a mãe dele tem que abandoná-lo no rio para ele não ser morto. Ele é adotado por uma família egípcia real. Vive 40 anos no Egito. E aí ele mata um egípcio
e ter que fugir para não ser pego. Ele literalmente vive uma zona de expulsão, como a gente explicou ontem. E ele teve que recomeçar agora na terra de Midian. Ou seja, Ruth teve que recomeçar saindo de Moabe na terra de Israel. Muita gente teve que recomeçar. Jacó teve que fugir do seu irmão Esaú, outra zona de expulsão que a gente falou ontem. Interessante. Jacó passou pela zona de expulsão e teve que recomeçar em outra terra, lá na terra do seu tio Labão. Gente, você precisa entender uma coisa. Recomeço é oportunidade divina. Nesse livro aqui, no capítulo de recomeço, tem tanta frase poderosa, porque tem muita frase de impacto esse livro. Olha só, vou ler algumas frases de impacto. Não adianta recomeçar fazendo as mesmas coisas que antes do recomeço. Não adianta você tentar de novo errando nas mesmas coisas, Wesley. Não adianta. Olha quantas frases poderosas. Ninguém continua o mesmo depois de um recomeço. É tanta dor que você teve que superar, é tanta coisa que você tem que fazer que você já não é mais o mesmo, você já não é mais a mesma. Você é especial agora, você está forte, está cheio de sabedoria. Gente, o recomeço é uma oportunidade divina. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que você não vai chorar, estou dizendo que é uma oportunidade. Vamos para algumas lições de recomeço, mas primeiro eu quero dar uma base milenar que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28, e diz assim, ó: sabemos que todas as coisas são todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28 deixa claro que todas as coisas, inclusive as que a gente não gostou, inclusive as que nos levaram a um recomeço, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então aqui tem duas condições para todas as coisas cooperarem para você. Você tem que amar a Deus e você tem que ser chamado segundo o propósito divino. Não é que todas as coisas cooperam para todo mundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e quem foi chamado para isso, segundo o propósito dele. Então presta atenção, não é para todo mundo. Você ama a Deus? Sim, Tiago. Você sente um chamado divino? Porque chamado divino determina destino. Eu tive que recomeçar minha vida em 2014, quando quebrei. Mas eu tinha tanta certeza do meu chamado que eu chorei, eu senti, eu me abalei, mas não desisti, não parei. Tanto, gente, que entre a falência da minha empresa de turismo e a abertura do Instituto Destiny, do CNPJ do Instituto Destiny, que hoje é a nossa empresa, são meses de distância só. É tipo 4 meses de distância. Fechei uma em abril, maio, junho, julho, agosto. Em agosto eu abri o Destiny. Então foi. Vocês têm que entender isso. Quando você tem um chamado, quando você sabe que Deus te chamou, quem te chamou é maior. Aliás, a gente sentiu isso na conferência de destino desse ano, né? Como os pregadores enfatizaram isso. A gente não combina as mensagens, mas todas as mensagens traziam esse sentido que quem te chamou é maior. Se ele te chamou, ele garante o teu futuro. Se ele começou a obra, ele vai terminar. Então esse recomeço que você está vivendo, ou talvez um dia tenha que reviver, não é o fim. É o início de algo novo. Novos começos trazem novas companhias. Olha que coisa boa. Novos começos, recomeçar, parece difícil, mas pode ser o começo da melhor fase da sua vida. Recomeçar te dá uma força e uma experiência que você não tinha antes. Recomeçar é uma oportunidade divina. Deus adora quem tem força para recomeçar, porque você sempre será melhor do que antes. Não adianta você começar errando nas mesmas coisas de antes. Então você tem que recomeçar, dessa vez fazendo direito. Repete comigo, eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar. Dessa vez fazendo direito. Dessa vez fazendo direito. Se você acredita nisso, vai nos comentários e fala assim, se eu tiver que recomeçar, dessa vez vou fazer direito. Se eu tiver que recomeçar, dessa vez eu vou fazer direito. Lembre-se de uma coisa, não adianta colocar a culpa nos outros, porque esses outros não vão assumir a responsabilidade da tua vida. Não adianta você tentar diminuir a tua dor,
dizendo que foi o outro, ou que foi a outra, que foi ele, que foi ela. Não adianta. Se você quer realmente viver um futuro, um destino de paz e prosperidade, assuma a responsabilidade, assuma as rédeas dos teus próximos anos, do teu futuro, do teu destino. E para isso você precisa tomar decisões. Nós falamos aqui, desde o primeiro dia, como você chegou até aqui. Primeiro dia, na segunda-feira nós estudamos como você se tornou quem é. Como? Você foi fruto das experiências que teve, dos ambientes que frequentou, das palavras que lançaram contra ou a favor de você e você acreditou ou não. Você foi fruto disso. E os teus próximos anos serão fruto das mesmas coisas. Das palavras que você está acreditando ou não hoje, dos ambientes que você está frequentando, das pessoas que estão te proporcionando experiências para você ter expertise na vida. Na terça-feira nós falamos sobre a zona de expulsão. Sabe o que é a zona de expulsão? É um lugar que Deus te coloca, que quando você vê, você não fez nada para merecer aquilo, mas você está sendo jogado, expulso, empurrado por Deus para outro lugar, porque você não aguenta mais ficar ali. Diferente de quando você planta e colhe, a zona de expulsão você não fez nada, ainda assim está sendo injustamente, covardemente expulso de um lugar, às vezes geograficamente também falando. A zona de expulsão ensinou muita gente na terça-feira. Na quarta-feira nós falamos sobre o poder de recomeçar, porque recomeçar é inevitável e recomeçar faz parte do destino. Destino é feito de recomeços. O destino é feito de recomeços. A aula de ontem sobre recomeços foi muito forte. E hoje, nessa quinta-feira, nós vamos entrar na fase da exposição. É quando o teu propósito começa a vir à tona e as pessoas começam a perceber que tem algo em você. As pessoas começam a perceber que tem algo em você. Ontem à noite, eu estava no escritório da minha casa e coloquei uma música e fui meditar um pouco na palavra antes de ir para a cama deitar. E eu senti uma presença de Deus diferente. Eu pedi para o José e para a Júlia, que são meus dois filhos mais velhos, descerem e virem para o escritório. Os dois pequenininhos já estavam dormindo. Eu trouxe os dois mais velhos e comecei a ministrar sobre a vida deles. Aproveitei aquela presença divina, diferente, de uma forma que eu não costumo sentir quando eu estou no escritório, por exemplo. E comecei a profetizar sobre a vida deles. E uma das coisas que eu declarei foi: Deus vai usá-los, Deus vai manifestar o dom de vocês e vocês não vão se perder quando isso começar a acontecer. Por que eu profetizei sobre a vida dos meus filhos? Porque quando chega a fase da exposição, muita gente se perde. Por que muita gente se perde? Porque é muito fácil quando você começa a perceber que está conhecido, que as pessoas reconhecem as tuas qualidades, o teu dom, ou quando você começa a ganhar um dinheirinho que não estava acostumado, é muito fácil vir um sentimento de poder. Grave isso. Isso aqui é a coisa mais demoníaca que tem. O sentimento de poder é você achar que pode fazer. Se nós estamos nessa terra reconhecendo que sem Deus nada podemos fazer, o sentimento de poder não pode estar no nosso coração. Ou seja, eu não posso achar que eu posso fazer e ponto final. Tem coisas que eu faço do mais simples. Às vezes, comprar um relógio que eu gosto, fazer uma viagem com a Janine, eu consulto a Deus se eu posso, se é a vontade de Deus. E Deus precisa me dar um sinal para aquilo, porque nós não podemos alimentar dentro de nós um sentimento de poder. Isso é uma das coisas que mais perturba na fase da exposição, que é quando o seu dom começa a fluir, é quando as coisas começam a dar certo e as pessoas começam a te reconhecer. Fiz tudo, Tiago, que tinha que fazer para construir meu destino. Frequentei ambientes, me conectei com pessoas, passei por experiências, recomecei, mas ainda assim as coisas saíram do meu controle. Se tudo saiu do controle ou alguma área da tua vida está totalmente fora de controle, a aula de hoje é para você e eu já tenho uma boa notícia. Se saiu do controle e você tem fé em Deus, que boa notícia eu vou te dar. Já vai dar certo. Porque quando sai da tua mão, quando sai do teu controle e você acredita em Deus realmente, sem duvidar, vai dar certo. Quer dizer que Deus assumiu o controle, agora é com Ele.
Se você perdeu o controle, mas confia em Deus, agora é com Ele. Então, quanto mais desconfortável é a situação que você passa quando perde o controle, mais treinamento você está recebendo. As nossas emoções, elas são treinadas pelo desconforto. E quanto maior é a marca emocional, é a dor que você passa, mais você aprende, fixa e domina o assunto. Então, às vezes, tem pessoas que passam por situações tão desconfortáveis numa área, perderam o controle daquela área de uma forma tão intensa, que elas não têm a mínima ideia que, na verdade, é um treinamento. Deus está pegando o controle da situação, Ele vai resolver, mas nessa situação aqui que você está sem o controle, Ele está te treinando para quando Ele devolver as coisas para você, você vai estar com uma outra mentalidade, maduro, madura, preparado, menos orgulhoso, muito mais humilde. Nada como uma dificuldade para deixar a gente humilde, né? Então, qual é o nosso objetivo aqui no Café com Destino? Preparar você para viver os seus próximos anos debaixo de princípios, debaixo de instrução profética, porque aí você adianta situações. Quando você escuta instruções proféticas, ou seja, de coisas que ainda vão acontecer, você se prepara para elas. Essa é a grande diferença. Ou seja, você recebe informação privilegiada, informação na frente, e quem sai na frente acaba governando, acaba assumindo o lugar mais importante. Quando tudo que você planejou sair do controle, o que você deve fazer? Quando tudo que você planejou na vida sair do controle, o que você deve fazer? Primeira coisa, por favor, papel e caneta na mão. Primeira coisa, certifique-se de que Deus está contigo. Quando tudo sair do controle, o que eu devo fazer? Primeira coisa, tudo saiu do controle, não sei o que fazer. Deixa eu me certificar que Deus está comigo. Você já tem contato com Ele? Já ora? Já lê a Bíblia? Já sente a presença dEle? Porque se você sabe que Deus está contigo, já está resolvido. A gente vai ter que continuar seguindo alguns passos aqui, porque você tem que fazer a sua parte. Mas já está resolvido. Se Deus está contigo, nesse problema, nesse fundo do poço, já está resolvido. Vai resolver. Só que você vai ter que seguir mais alguns passos que eu vou te ensinar. Mas primeiro certifique-se que Deus está contigo. Eu nunca vi alguém perder o controle de uma situação e retomar sozinho. Sem Deus não dá. Vai ter que confiar somente em Deus, vai ter que acreditar que Ele está no controle, vai ter que descansar. Sabe como é que você prova, Teixeira, que você acredita que Deus está no controle? Dormindo bem, descansando. Você está num problema absurdo e está dormindo. Por quê? Porque você confia, sem duvidar, que Deus vai resolver. Quem está aflito, angustiado, com insônia, porque acha que ele vai conseguir resolver sozinho, fica angustiado. Quando você já entende que é Deus quem vai resolver, essa angústia já vai embora. Esse afã, essas preocupações da vida vão embora. Eu quero te falar uma coisa, não existe nada melhor do que confiar naquele que já viu o teu futuro. Nada é melhor do que isso. Então certifique-se que Deus está contigo. Se isso você já percebeu que Deus está contigo, você pode estar sem controle nenhum, que você sabe que vai resolver. A segunda coisa, agora é importante. Cuidado com as decisões desse momento. As decisões do fundo do poço, as decisões dos momentos difíceis são as mais importantes da vida. Porque são as decisões que você toma quando não tem muita escolha. Quando está muito abatido. E elas podem te levantar de vez ou te cravar no fundo do poço para sempre. Cuidado com as decisões que você toma quando está perdido, quando perdeu o controle, quando está no fundo do poço, quando está mal. Então certifique-se que Deus está contigo e tome muito cuidado com suas decisões. Nazaré é uma cidade extremamente importante para o que nós vamos estudar e viver nessa imersão aqui em Israel. De uma coisa eu tenho certeza, ninguém veio do Brasil para cá nessa viagem por acaso. Deus tem um propósito nessa viagem.